Shalom, colegas do grupo, Ben Zion. Hoje nós retornamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim e eu finalmente consegui, eu queria não só terminar esse tema, mas também terminar imediatamente a versão escrita que eu costumo deixar para vocês, porque dos capítulos que nós estudamos até aqui, este é um dos mais intensos. Ele deu bastante trabalho para ficar pronto, porque ele realmente é denso. Embora no livro, quando você olha, principalmente essa tradução popular que foi feita, e essa tradução é uma tradução extremamente popular, especialmente porque ela é muito pobre em relação às versões do Pines e as versões do Ibn Tibbon em hebraico mesmo. Ela é muito linguagem popular, muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda. Seja como for, é o que tem. Então, ela é muito curtinha, muito simplória. E esse texto ele é extremamente denso, quando ele chega nesse ponto. E nós estávamos para falar da questão das gradações. Então, nós citamos aquele texto do Yeshayahu, que é onde, quando esse tema vem à tona. Então, só para relembrar, então o texto fala Bishnat Mutamelech Uziyahu Va'ere et Adonai Yoshev al Kisei Ram Venissa Veshulav Me'alei Aleichal. Então, na morte do rei Uziyahu, eu vi o Hashem sentado num trono alto e elevado, a orla do seu manto preenchia o templo, e aí ele fala Srafin umdin mimalo shesh knafin shesh knafin lechad bishteni chasepanav ובשתני חסר רגליו ובשתני יופף. וקרא זה על זה ואמר קדוש 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 השם צבאות מכל הארץ כבודו. ואנו ימות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא השם. ואומר אוי לי כי נדמתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב כי אם המלך השם צבאות ראו עיניי. ויעפף אל האחד מן השרפים ובידו רצפה ומלקחיים לקח מעל המזבח. Então, o serafim estava sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés, 2 para voar. Eles clamavam uns aos outros, falando Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. Toda a terra está repleta da sua cavoda, os batentes das portas tremiam ao som do grito, a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Vi com os meus olhos o rei, o Hashem Tsevaot. Um dos serafim voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirado do altar, com uma tenaz, colocou na minha boca com a brasa e disse, eis que isso tocou seus lábios. Sua iniquidade foi embora, o pecado foi expiado. Yeshayahu 6:1. Bom, nós vimos na inclusão dessa passagem pelo Ramban, ele colocou isso dentre os sentidos corpóreos de Nagá. E, como eu falei brevemente na ocasião, isso foi considerado no mínimo questionável pelos pesquisadores, mesmo na época. E o motivo é óbvio, porque aqui o sentido do toque teria que ser dentro da visão profética. Então, o sentido tinha que ser só metafórico, não tinha que ser um exemplo de toque. Mas muita gente que lia o sentido metafórico como literal também esperava que um sentido de toque. Então houve uma mistura aqui, houve uma mistura de sentidos. E um dos rabinos contemporâneos do Rambam, que eu já mencionei em outras aulas, é o rabino Hasdai Alevi, não confundir com Hasdai Kreskas, que é depois. O Hasdai Alevi percebeu esse problema, justamente aqui, e ele mandou uma carta para o Ramban perguntando sobre isso. Segundo o que a gente sabe, foi um discípulo do Ramban que respondeu. Há quem pense que o Ramban editou a carta e há quem pense que o discípulo respondeu, mostrou para o Ramban e ele falou, tá ótima a resposta, pode mandar. Então a gente não sabe, de qualquer maneira foi aprovado pelo Ramban porque entrou na coleção de cartas do Ramban, embora essa tenha sido de um discípulo. Então a resposta foi assim. Você pergunta sobre o sentido do verso em Yeshayahu.
Aí ele cita o versículo, né? Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, eis que isso tocou seus lábios. Dizendo, acaso isso não estaria aludindo a algo corpóreo, entrando em contato com outro objeto material? Ou seja, eu não teria que ler esse texto do jeito que ele está e entendê-lo dessa maneira também? Aí ele diz assim, essa declaração parecerá obscura, a menos que reconheçamos que todo pronunciamento profético lida com uma específica gradação numa escala de valores. Então, esse é um dos pontos altos da resposta, na verdade. Porque o maior problema de pessoas que estudam nosso tipo de literatura é essa leitura corrida, impensada. Né? Veja o que ele diz. Né? A declaração parecerá obscura. Quer dizer, você não vai mesmo entender. E não era esperado que entendesse. A menos que a pessoa fosse capaz de reconhecer que todo pronunciamento profético, todo, não este, qualquer outro, lida com uma específica gradação, ou seja, ele aborda os temas em graus, numa escala de valores, ou seja, que a pessoa que estuda deveria estar sabendo distinguir cada grau. Aí ele dá um exemplo breve para demonstrar o que está falando. Em seguida ele diz, quando ele diz, ele voou até mim, isso representa um grau avançado. Quando ele diz, um dos serafim, isso representa um grau menor. Quando ele diz, e tocou minha boca e disse, eis que isso tocou seus lábios, isso é reflexão do grau mais baixo. Então note, por quê? Porque você tem na cena um ser que voa. Então esse negócio de estar suspenso no ar representa o grau maior. Daí, quando o ser que não era identificado, está suspenso no ar, agora recebe um nome, uma nomenclatura, Srafim, os que queimam, agora diminuiu o grau. E aí quando ele vem e toca, agora diminuiu mesmo. Então a linguagem vai, digamos, engrossando. Note isso, né? Porque isso está em tudo na Bíblia hebraica. Então ele diz, em geral, então, numa visão, pode ser delineada como quando há menção de uma entidade espiritual, ele quer dizer, né? Esta é aprendida por meio da mente, de modo sutil, abstrato, como puro conceito. Ou seja, a ideia, por exemplo, de malach, isso é um conceito, uma ideia, não é algo concreto. É um conceito. Né? Conforme desce, sua extensão aumenta e engrossa. Ele quer dizer na linguagem. Né? Até ser convertida, ainda na mente, num objeto físico, na linguagem, na narrativa. Isso é similar a uma nuvem de vapor, que inicialmente parece não ter propriedades físicas, porque é uma nuvem, mas transforma-se em gotas de chuva, assumindo uma forma mais física, ou seja, um vapor invisível, mas que condensa e vira. Então a linguagem da literatura bíblico-rabínica é assim, diz Urambá. Ela começa com uma coisa vaga, mas ela vai ficando concreta. Né? Então ele diz exatamente isso. Ele fala, ele começa com a declaração. Ele diz, o mesmo ocorre na visão simbólica, que o profeta descreve em seu processo de visão. Então ele nunca perde de vista, não importa qual texto que ele leia, o elemento simbólico daquilo. Né? Aquilo é uma linguagem. Ele começa com a declaração, então voou até mim, simbolizando um ser destituído de quaisquer propriedades corpóreas. Como eu sei que a coisa está flutuando. Então não tem propriedades corpóreas. Ele não está voando, está flutuando. Né? Então esse Ofef que ele fala diz respeito a isso. Por isso que o bicho é disfuncional. Por exemplo, ele tem 2 asas que cobre, 2 asas que não sei o quê, 2 asas que não sei o quê. Mas se você pensar isso mecanicamente, você fala, esse bicho não vai voar. Porque vai bater uma na outra, vai ser um negócio completamente insano. Então ele flutua. É justamente isso. As propriedades corpóreas são tiradas. Então ele prossegue, tocou minha boca, indicando que ele teve contato com outro objeto fora de si, que isso que é toque.
para limpar o profeta de sua corporalidade, que estava refletida no Yetzer Hará dele, falando mal das pessoas, né? Falando mal de si e associando com as outras pessoas, que é isso que o Yetzer Hará faz, né? Que lhe impedia de completar sua missão. Ou seja, ele tinha ainda o resquício do julgamento do ego. O que o Yetzer Hará faz? Julga os outros. E ele começa a partir de si. Inclusive, a maldade que ele acha nos outros é uma detectada nele mesmo. Por isso se fala, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Porque o que o Pedro está falando do Paulo, na verdade, é reflexo do Pedro, não do Paulo. Necessariamente. Pode até estar no Paulo também. Mas está primeiro no Pedro. Então, Yetzer Hará, aquilo que ele aponta no outro, é aquilo que ele identifica nele mesmo. Porque no fundo é isso. Yetzer Hará só vê a si mesmo. Não tem outro. Tem eu e o outro é uma cópia de mim. Inclusive, assim como tem partes da própria pessoa que ela abomina, é isso que ela abomina no outro. Ela sempre abomina ela mesma, no fundo. Então, ele fala, a frase 1 do Srafim refere-se à combinação das concepções corpóreas e não corpóreas. Por quê? Por causa do fogo. O fogo é um elemento, né, que queima, e é um elemento, ao mesmo tempo que é parte do mundo físico, ele ao mesmo tempo é etéreo, né? Ele é uma coisa incompreendida, porque no fundo ele é um fenômeno, né? Ele é uma reação química, ele não é uma coisa propriamente dita. Então, mesmo no mundo antigo, o fogo tinha essa característica que ninguém sabia direito identificar, e ele era, portanto, muito útil para esse tipo de metáfora, né? O termo undus, né, conota uma unidade na espiritualidade, e a expressão Srafim denota a corporalidade implícita da destruição do elemento material num corpo, porque Srafim quer dizer queimar, né? Então é a destruição do elemento físico. Pois a visão profética era experienciada em várias gradações. Então não é que as palavras representam coisas, como querem pensar místicos e insanos em geral. As palavras todas representam ideias e conceitos que se trabalham, que são como substâncias químicas reagindo umas às outras. É essa falta de tato que impede o entendimento de livros como a Bíblia Hebraica e quaisquer outros, na verdade. Essa falta de percepção, né? Então, ele fala assim, em outras palavras, aqui o que o Ramban está justificando? Ele está dizendo para a pessoa, através desse discípulo, que ele incluiu o texto do Yeshayahu para ilustrar o conceito das gradações na linguística da Escritura, para mostrar como que a coisa caminhou da corporalidade para a incorporalidade na linguagem profética. E isso acontece de uma palavra para a outra. Não é uma questão de um tema, não, é tudo misturado, né? Então, numa visão profética, existem variados graus e níveis de se expressar numa mesma sentença, muitas vezes, de uma palavra para a outra, literalmente. O Ramban, ele fez um catálogo disso, mais ou menos, né? Tudo que ele coloca no Sefer, no Guia dos Perplexos, não é assim absoluto, né? Mas ele fez um catálogo e, é claro, ele tinha que usar uma coisa simbólica, fica mais fácil de memorizar. Então, no livro 2:44, ele cataloga 12 gradações, né? E quem tiver mais sucesso, cataloga mais ou menos, enfim. Mas ele deu um norte, né? E quando ele fala sobre o assunto nesse mesmo livro que estamos, mas lá no 59... ele diz, alguém poderia fazer a seguinte pergunta. Se com efeito não há meio de perceber a verdadeira essência de Deus, e a prova demonstrativa ensina que o que se percebe é somente que ele existe e que os atributos afirmativos são impossíveis, isso é muito importante, né? Isso que ele está falando. Quer dizer, teologia é insanidade. Não é... é loucura mesmo. Coisa de gente que perdeu o juízo. Porque a única coisa que pode ser afirmada sobre a divindade é a existência. Só isso que pode ser definido. Mais nada. Literalmente mais nada. Então é muito, muito importante mesmo entender isso. Isso é indispensável para pensar o judaísmo e a tradição judaica clássica sob o ponto de vista do Maimônides, né? Ele não trabalha, como ele diz, atributos afirmativos de maneira literalista, como as pessoas colocam. Ele usa só como recurso linguístico. Nada pode ser afirmado sobre a divindade, exceto uma coisa.
a existência da divindade. Como se define a existência da divindade? Por meio e tão somente da realidade. Não há nenhuma outra maneira de fazer isso. O conceito de divindade tem a ver com o conceito de resistência das coisas. É só daí que a coisa pode vir. O nosso conceito da incorporalidade, da não composição, que comprovadamente, mesmo do ponto de vista mais cientificamente rigoroso, o universo veio do não ser. Não há nenhum motivo de não pensarmos isso, porque todas as evidências apontam para isso. Não se entra no como nem no nada, mas a física, por mais rigorosa no seu método, o que ela mostrou? O que as evidências mostraram? Que as coisas são compostas e que elas vieram de um momento onde nada disso era composto, que era tudo, não era nada. Não era uma composição propriamente dita. E aí, quando teve a primeira expansão, a expansão foi isso. Foi a união das partículas uma na outra, que deu origem a outras, que deu origem a outras, e assim a coisa foi toda acontecendo. Então, por isso, a prova demonstrativa que ele quer dizer evidentemente, o intelecto, a Neshama constata isso. Então, como ele diz, o que se percebe é somente que ele existe e que os atributos afirmativos são impossíveis, como foi provado demonstrativamente. Então, como se expressa a diferença de grau entre estes que o compreendem? Pois se assim for, o que Moisés, nosso mestre, e Salomão perceberão é a mesma coisa percebida entre cada um dos estudantes e nada poderia ser acrescentado. Entretanto, é conhecido entre os estudiosos de Torá, especialmente entre filósofos, que a diferença de grau entre estes é muito grande. Ou seja, a percepção de Moshe e a minha percepção são diferentes em mim e nele, não na divindade. A falta de clareza é minha. Então ele diz, no entanto, é conhecido entre os estudiosos de Torá, especialmente entre filósofos. Por quê? Porque quando você fala estudioso de Torá, é qualquer pessoa que se dedica ao estudo da tradição. Mas ele coloca filósofo justamente para quem avança no conhecimento. Saibas então que a diferença de grau entre os que percebem é muito grande. Pois quanto mais se adiciona os atributos de um sujeito, mais ele se determina. Ou seja, quanto mais você tenta explicar, pior é. E quem o descreve se aproxima mais de sua verdadeira natureza. Ou seja, quem o descreve de maneira negativa, como ele faz. E assim também, quanto mais tu adicionas negações, veja o que ele diz, a respeito de Deus, mais te aproximas da percepção. Ou seja, quanto mais você tira do seu bojo de crenças as injunções que lhe foram dadas sobre a divindade, quanto mais você perde a fé nessas coisas, numa percepção da divindade que tire, que remova as afirmações, mais você se aproxima disso. Quanto menos conceitual, fruto de ideias, construída por meio de ideias for a sua percepção da divindade, mais clara ela será, não menos. Quanto mais ideias você adiciona, mais obscuro isso fica, porque mais parecido com você isso fica. A divindade não é produto de ideias e não poderia ser acessada por meio disso. Perceba, não? Então, e assim também, quanto mais tu adicionas negações a respeito de Deus, mais te aproximas da percepção e está mais perto do que aquele que não negou aquilo que fizeste por prova demonstrativa. O que ele quer dizer com prova demonstrativa são as análises filosóficas. Prova no sentido, podemos dizer, de Spinoza. As provas spinozanas da existência de Deus, por exemplo. Então, aquela pessoa que tem uma visão de Deus que é totalmente destituída de qualquer tipo de idealização, esta pessoa tem uma visão clara. Ou seja, se Maimônides tivesse conhecido Aristóteles, ou melhor, se Maimônides tivesse conhecido Spinoza, ele não teria reagido como reagiram os ignorantes de Amsterdã.
né, que já eram afetados pelo pensamento mágico. De maneira nenhuma. Ele teria elogiado profundamente a obra de Spinoza. Né, porque ele teria dito, esse cara demonstrou por A mais B o Hashem. Né, sem pôr nem tirar. Entende? Só que é aí que está o X da questão. Né? Então, ele prossegue dizendo assim, ó, tal como se, por meio do processo de meditação e de reflexão profunda, de contemplação ou de ação, de atenção silenciosa, é que nós podemos saber que este ser, cuja essência é o próprio desconhecido, se reflete em nós. Então, é o desconhecido em nós, ou seja, Neshama, a consciência, que é, de fato, o desconhecido, é que tem acesso ao desconhecido, que é o Hashem. Veja, né? Só você tem acesso ao Hashem. Você quer dizer a Neshama. Você não quer dizer sua história. Você não quer dizer o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, seu nome de batismo, ou seu nome, seja lá o que for seu nome. Sua identidade social, sua definição. Não. Só você de fato. Você no sentido de o seu ser. Isto que era antes de você receber nome, de quem quer que fosse. Isto que contempla a realidade antes de qualquer tipo de ideia vir à tona. Isto daí é que tem contato com o Hashem. Então o exercício da espiritualidade consiste em colocar isso em contato com o Hashem. E a questão toda da desvirtuação desse caminho é justamente o perder contato com isso. É justamente o problema esse. Né? Então, eu tive que colocar, no texto escrito eu coloquei a tradução do Pines, porque a tradução ficou péssima em português. Né? Principalmente dessa parte, do livro 2, capítulo 32. Ele colocou na tradução em português assim: com efeito, todo aquele que revela algo desconhecido, eu corrigi. Eu não aguento esse tipo de coisa. Ele fala assim: com efeito, todo aquele que revela algo desconhecido, por conjecturas, suposições, deduções corretas, também são chamados profetas. Na tradução em português ele colocou com mágica. E aí você olha, mas não é possível. Na tradução do Pines está assim, ó: for we call also prophets all those who reveal something unknown by surmises, by conjectures, or correct inferences. Então, veja, não tem mágica. Né? O que ele está falando é uma pessoa que faz uma conjectura, faz uma suposição, faz uma dedução. A escritura, tradicionalmente, chama isso de profeta. Ou seja, o nosso conceito de profeta, né, ele ganhou esse aspecto mágico com o cristianismo. O cristianismo precisa que isso seja mágico para justificar a sua narrativa. Então é necessário ver dessa maneira. Mas não é a maneira que a tradição viu as coisas. Assim, os profetas de Baal, os profetas de Asherá, são mencionados nas Escrituras. Eles não são chamados profetas como se o autor do livro estivesse reconhecendo que ele tem poderes. Eles eram pessoas que faziam deduções corretas, faziam suposições e às vezes acertavam, como qualquer pessoa é capaz de fazer se dedicar para estudar uma determinada coisa. Então percebam que não é nada demais, entendeu? Todo mundo que tinha essa capacidade era chamado assim. Né? Porque profeta só quer dizer intérprete. Né? Um cara que conseguia interpretar cenas, fenômenos, eventos, às vezes situações, ler pessoas, situações políticas. Né? Então ele fala assim, Deus diz, se surgir no meio de vós um profeta ou sonhador de sonhos. Ou seja, se surgir uma pessoa com essas qualificações, um cara com percepção, um cara... Né? Então como é que vocês vão saber se o cara está falando mesmo ou não está? Percebam a diferença disso. Né? Então ele fala assim, bem como na revelação do Monte Sinai, todos viram um grande fogo e ouviram os temerosos trovões que causaram terror extraordinário. Mas apenas aqueles dentre eles que estavam qualificados foram inspirados profeticamente. Cada um de acordo com as suas capacidades. Então não é que saiu, como o Hassidismo conta, né, saiu uma mágica, todos eram profetas, para dizer para esses lunáticos que eles são profetas. Né? Então a pessoa é lunática, às vezes deficiente cognitivo.
muitas vezes tem problemas psicológicos. E imagina um cara desse acreditando no profeta. Então dá na mesma, perceba, dentro e fora do judaísmo o problema é o mesmo. Não é isso que a tradição conta. Portanto é dito, venham para o Hashem, tu e Aharon, Nadav e Avihu. Moshe elevou-se ao mais alto nível de profecia, de acordo com a expressão, né? E Moshe apenas se aproximará do Hashem. Veja que aquele texto não é, eu só quero ele e não o outro. Não, aquilo é uma informação. Moshe apenas se aproximará, o sentido ali é só ele era capaz do grau que ele estava. Não é uma cena onde uma pessoa está dizendo para outra, só você pode, você não pode. O texto está informando sobre conceitos através da narrativa. E essa incapacidade de transcender a narrativa é o que impede as pessoas de entender nossos livros. Note isso com muita atenção. Aharon estava abaixo dele, Nadav e Avihu abaixo de Aharon, 70 anciãos abaixo de Nadav e Avihu. Note isso, né? Porque Nadav e Avihu foram aqueles que trouxeram o fogo estranho. Note isso. Então, quer dizer, estar no grau maior também não quer dizer, olha, sou inerrante. Note isso. Tem a ver com lucidez, mas eles podem ter um momento, né, de insanidade. Porque tudo varia do como você consegue observar isso, quanto você consegue manter o seu estado de presença. E o resto abaixo do nível deles, de acordo com seu grau de aperfeiçoamento. Similarmente, nossos sábios registraram, Moshe tinha seu próprio lugar e Aharon tinha o dele. Esse é o sentido. Então, o Rambam coloca, né, que o termo qualificado usado na passagem se refere a esse treinamento intelectual e moral que é o estudo como o Guia dos Perplexos provê. Um treinamento intelectual, uma maneira de você, um olhar, você tem que treinar seu olhar, treinar sua percepção, treinar seu senso crítico. Percebe? Você tem que ganhar lucidez. Você tem que aumentar a sua lucidez. Você tem que lapidar a sua noção das coisas. Tal como houve escolas de profetas, né, onde essas qualificações eram adquiridas. A gente lê isso em Shmuel Aleph 19, Melachim Bet 2 e tal, e tal, e tal. Tem vários textos da Bíblia que falam dessa escola. As gradações em profecia, elas variam de acordo com o nível de conhecimento da divindade dos profetas. Ou seja, não são todos os profetas que têm o mesmo nível. Então, elas são representações poéticas da escada do Yaakov. Cada profeta é como se estivesse num degrau daquela escada, né? E foi o misticismo que transformou esse conceito na ideia de emanações por meio da Sefirot. Então, perceba que a distorção ocorre a partir de um conceito que de fato faz parte da tradição, mas que ganha novas roupagens quando a linguagem fica mágica. E, dentre os textos que o Ramban citou, nós temos esse texto do Midrash de Vaigash. Nós temos esse trecho de Bereshit 44, que é o começo da Parashat Vaigash. Né? Vaigash é uma das Parashat da Torá. Né? Então, no primeiro verso está escrito: Vaigash elav Yehuda, Vaiomer, Bi Adonai Yedaber na, Yedabrech davar beoznei Adoni, Veal yachatapecha beavrecha, ki chamocha kfaro. Yehuda aproximou-se de Yosef e disse: por favor, meu senhor, me permita te dizer algo em particular, não te ires com teu servo, porque você é como o próprio faraó. Parece um texto simples, né? Mas ele não é nada simples. Esse texto é extremamente complexo. É um dos textos da Bíblia hebraica, principalmente da Torá, onde tem mais midrash, né? E pouca gente para prestar atenção nisso, né? O Ramban deu uma resposta breve, né, sobre esse texto comprovatório, e na resposta que ele deu, ele indicou que o Nagash, nesse texto, né, de se aproximar, tem que ser entendido no primeiro sentido, ou seja, mover-se na direção de uma pessoa para outra. E esse texto, esse Vaigash aí, né, que é o Nagasha disso, né, é o nome dessa paraxá. E quando a gente analisa o conteúdo midrástico, eu fiz uma seleção para vocês olharem, né, você nota o impacto que esse trecho teve, né? E um dos exemplos mais dignatários disso é o do Urashi. Urashi, quando se depara com textos complicados, ele cita Midrash, né? Então veja, um texto como esse, que alguém poderia ler e falar, não, então ele chegou e falou. Não, o Urashi, ao invés de comentar, ele cita Midrash, em cima do outro. Então, por isso que é um Midrash Vaigash, entendeu? Midrashim que foram inspirados nesse trecho. E ele exemplifica, o Rambam não citou à toa, né? Ele exemplifica
o tipo de aprendizado e concepções que era usada para entender a ideia de aproximação do Yehudá com Yosef, para evidenciar como no mundo antigo a Torá era lida. É muito importante esse Midrash Vaigash por isso, porque ele mostra que as pessoas no mundo antigo não liam como os insanos leem hoje, né? Eles leem uma passagem, não. Eles procuravam, eles ignoravam completamente às vezes narrativa. Eles procuravam que termos foram escolhidos, o que o personagem representa e como a gente constrói uma história em cima disso para ilustrar. Então, eu separei algumas comparações que o Midrash faz. Né? Por exemplo, o Midrash nos orienta sobre Yosef e Yehudá terem sido grandes reis de nações. O Midrash diz que eles eram reis de nações. E que o Midrash diz que eles teriam poderes temporais, cosmológicos. Então, quer dizer, uma coisa que transcendia o espaço-tempo. Percebam isso. Né? Uma das passagens diz assim, ó, quando reis contendiam uns com os outros, o que temos com isso? Né? O que nós, pessoas simples, temos com isso? É adequado para um rei contender com outro rei. Então, quer dizer, por que a Torá está nos contando isso? Então ele fala assim, portanto, a Torá diz, então Yehudá veio para próximo dele. Como quem diz, um rei se aproximou do outro. Agora, qual é a questão do Midrash, se a pessoa quer ser literalista? Ora, que obviamente Yosef e Yehudá, eles não eram, nenhum dos dois era rei. O Yosef não era rei, o Yosef era emissário do faraó. E o Yehudá não era rei, ele era emissário do Yaakov, que poderia ser metaforicamente o rei dos judeus, mas ele seria o rei, não o Yehudá. Né? Então, a ideia profética que é aludida no Midrash é a ideia de aproximação entre dois que seriam de um mesmo nível, por isso rei. Né? Porque entre um rei e outro, mesmo que um seja de um reino e outro de outro, uma coisa eles têm em comum, ambos são reis. Eles são considerados no mesmo nível, não importa se um reino é mais forte ou outro é mais fraco. Eles são reis, os dois. Então a linguagem do Midrash é porque rei, naquela época, ele simbolizava assim, um topo, onde quem está nesse topo estão todos no mesmo nível. Tipo, o rei do Egito é o mesmo rei grego, que é o mesmo rei romano. Né? Então, eles, portanto, representariam uma unidade cognitiva. Dois que tinham, digamos, o mesmo nível cognitivo de entendimento das coisas. O encontro ali, portanto, não foi um encontro entre uma pessoa e a outra pessoa, entre uma história e a outra história. Né? Foi um encontro entre uma consciência e outra. Entre uma Neshama e outra. Entendeu? A coisa é muito mais complicada. Então, o profeta, que é possuidor do intelecto atualizado, né, o intelecto ativo, de fato, como o Rambam coloca, uma consciência desperta, portanto, ele é o mediador entre aqueles que não são, como o rei era. Né? Então, por quê? Porque a pessoa comum é a pessoa que está presa na sua mente limitada e, portanto, ele tem um impedimento de chegar à consciência divina. Por isso ele coloca ali entre como eles reis, né? Porque eles têm um acesso. Aí o Midrash tem outras duas passagens que fala do Ramban, e isso é usado na introdução do guia, para ilustrar a contribuição que o Shlomo deu para a profecia. Nós vimos isso, né? Nós temos aquele trecho de Mishlei 20, as verdadeiras intenções do coração são como águas profundas, mas a pessoa com entendimento, com discernimento, ele consegue drenar essas águas. Né? Então, isso é a inspiração do Midrash do Shir Hashirim, né? Para ensinar como que o Shlomo conectava parábolas para ensinar conceitos relacionados à profecia, como se fosse. Né? Eram como cordas que se amarra para você jogar no poço e puxar a água que está lá. Então, o Midrash de Vaigash está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando os conceitos, amarrando um no outro. Pegando as falas, amarrando uma na outra. Então, o Midrash fala isso. Fala que o Yehudá conectou suas falas uma na outra, até penetrar no coração do Yosef. Então, essa sensibilidade midrástica é que as pessoas não têm. O cara está preocupado com o que a coisa fala, com o que a narrativa fala. Ele está preocupado com a narrativa dizer que Yehudá se aproximou do Yosef. Ele imagina a pessoinha e Yehudá se aproximando da pessoinha e Yosef. Não! Na nossa Torá, as coisas representam. Os personagens representam coisas. Representam ideias, representam concepções. Vejam, existem cortes de cenas. Você tem uma cena, o personagem sai de um lugar e vai para outro. Daqui a pouco a cena muda, o personagem está de outro indo para um. Daqui a pouco a cena muda, um está falando com o outro. Em seguida está falando com o outro. Daqui a pouco a cena muda e veio o outro. Então, essas percepções são necessárias. O misticismo usou isso. Bem melhor, inclusive,
do que muitos leitores da época. Por isso o ar de como se fosse de novidade. Mas é porque as pessoas não estudavam com o esmero necessário. Né? Então, o Midrash Vaigash, depois ele recitar as palavras do Shlomo, que o Ramban menciona, né? Como maçãs de ouro e molduras de prata são as palavras ditas de maneira apropriada, que é Mishlei 25:11. Ele traz algumas coisas bastante ácidas. Né? O Midrash vai preparando o leitor para menções assim, de ideias um pouco mais chocantes, digamos assim. Por quê? Porque o Midrash começa a trazer os conceitos que o Ramban menciona de matéria, forma. Né? Então, Yosef seria forma e Yehudá seria matéria. E aí, o Yosef é comparado com um colhedor, um tratador de uvas, né, que colhe as sementes do pai. E isso é contrastado com Yehudá, que é comparado com um cavador, um pisador de uvas, né, o que recebe sementes. O Midrash Vaigash ele vai lidar com essa cláusula final do texto quando o Yehudá diz que tu és como Faraó. Isso é muito chocante. O autor do Midrash diz que, como assim, o que quer dizer ser como Faraó? Isso quer dizer que ele era homossexual. É exatamente isso que você ouviu. O Midrash fala assim, assim como Faraó, tu és como Faraó, né? Então fala assim, pois como Faraó desejava homens e mulheres, assim também és tu. Então seria bissexual, né? Então algo que estaria implícito no comportamento de Yosef até esse momento na cena. Por quê? Porque ele tinha o Binyamin preso, então ele estava fazendo uma coisa negativa, ele estava, digamos, totalmente influenciado pela cultura do Egito, né? Que era uma cultura sexualmente mais liberada, digamos assim. Né? Então, é evidente que aqui a metáfora sexual veio à tona. Lembra que o Ramban sempre mencionou essa questão de que é por isso que esses temas não eram tratados para qualquer pessoa. Porque a escritura usa direto, né? A tradição usa direto metáforas sexuais, como essa questão do monoteísmo e da idolatria. Né? Então, quando Yosef revela a sua identidade, note, né, no próprio texto da Torá, os irmãos não o reconhecem pela cara. Né? Ou seja, estava maquiado, eles usavam maquiagem, né, os egípcios. Né? Aliás, naquele período, maquiagem era coisa geral, né? Não é como hoje, que é uma coisa feminina. Mostrando que isso é só uma construção social. Né? Muita gente tem problema em entender isso, mas isso é uma evidência claríssima. Né? Por que eles não conseguiam reconhecer que era o próprio irmão? Quem não reconhece o próprio irmão? É porque ele estava todo maquiado, ele estava todo caracterizado. Né? Então, o que ele fez para provar que era mesmo irmão deles? Chamou eles no canto e levantou a saia. Né? Mostrou para eles o Brit. Né? Então, o Midrash comenta, eles não acreditaram nele até que ele mostrou que era circunciso. Né? Então, isso seria como se fosse uma indicação de que, eu não sou como eles. Né? Olha aqui, eu tenho o Brit. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o Brit era justamente o rompimento com o convite da idolatria. Esse era o rompimento. Por isso a história do Yosef não querendo transar com a mulher do senhor dele. Né? Por que aquela mulher queria transar com ele, afinal? O que era a mulher? É porque ele era bonito. Mas isso não é suficiente. Certo? Ele não era o único homem disponível lá. E ele era, digamos assim, um cara sem status, sem nada, um escravo. Né? Então qual era o negócio? O Midrash explica qual era. O Midrash diz que é porque o marido dela, o tal do Potifar, ele era homossexual. Ele casou com ela só de fachada, só simbolicamente. Mas ele não gostava dela, ele gostava de homens. Por isso que ele adotou o Yosef. A esperança era ele ficar com o Yosef. Né? Então ele não, digamos assim, ele não comparecia com a mulher. Né? E não comparecendo com a mulher, digamos assim, ficava sem, né? E ela não queria se envolver com os guardas ou com as coisas, então ela viu no Yosef um cara novo, né, bem quisto, belo. Pronto, ganhei meu presente. Né? Então esse foi o motivo, por isso que ela ficou tão brava pela recusa dele. Né? Então você nota aí a presença disso na escritura. Veja, tudo isso está nas entrelinhas. Né? A escritura, o texto evita falar disso. Deixa só assim, no ar. Né? Vem a tradição e vai corroborando. Por isso, por aquilo, por isso que aconteceu. Esse é o problema. Né?
E como a gente sabe disso? Diversas dicas o texto da Bíblia dá. Né? Primeiro, quando a Bíblia diz o nome do cara. A Bíblia menciona o nome dele de maneira masculina, Potifar, e depois de maneira feminina, Potifera. De propósito, né? Mas é claro, só quem é atento, só quem estuda a tradição vai perceber isso. Quem não estuda vai passar batido, não vai entender nada. Né? Então, assim, não acreditaram nele até que viram o Brit. Né? Veja como tem essa presença. Né? A idolatria sempre é associada na Escritura com desvio sexual. O Gilui Arayot, né, a profanação da sexualidade, ela é símbolo da idolatria. É isso que as pessoas não entendem quando lêem nossos livros. Porque eles atribuem uma moralidade que eles não tinham. Se uma pessoa é moralista, como é que o cara vai levantar a roupa e mostrar o pinto pro outro? Vai dizer, tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, é isso mesmo, tá aí. Claro que não, gente. Veja aí, um ortodoxo não tá fazendo isso. Né? Pensa se isso é semelhante a qualquer lunático que nós temos hoje. Não, eles não tinham esse tipo de moralidade. Eles não tinham esse tipo de problema. Eles não tinham problema com nudez, não tinham problema com nada disso. A questão era a idolatria. E as formas pelas quais a idolatria se vendia. Daí cresceu entre os hebreus essa rejeição com a questão do convite sexual do idólatra. Não que eles não fossem pessoas normais, mas porque isso era visto sempre com desconfiança. Então, na linguagem dos estudiosos, como se percebeu que este era o convite maior, que era por meio disso que a coisa... Então, aí se criou, na linguagem textual, sempre se usava o maior símbolo, o maior atrativo da idolatria era a sexualidade. Então, porque é muito fácil você ceder para isso. Né? Quem recusa isso? Percebe? No mundo antigo, então, onde a vida era dura, né? Quer dizer, os poucos prazeres que a pessoa tinha na vida era isso. Então a idolatria, digamos assim, pegava o cara justamente no X da questão. Então, por isso o Gilui Arayot, por isso a ênfase. Não que eles tivessem essa postura psicopata, essa postura ginofóbica, né? Medo de mulher. Né? Não, mas eles foram construindo essa linguagem. E aí essa linguagem foi sendo plasmada nesse tipo de comportamento que vemos hoje a partir da Idade Média, com a influência da Igreja Católica na Europa. Entende? Uma coisa acabou sendo associada à outra. E, enfim, vai passando gerações, vão construindo, né, como areia, né, forma uma camada, depois outra, depois outra, depois outra, aí vem o misticismo, depois... E aí aquilo que representava fica lá no fundo, né, então você tem que cavar muito para você conseguir entender. Então, o atrativo da idolatria do mundo antigo era o sexo. Por isso, tanta referência para esse tipo de coisa. Não é que a população tivesse uma especial repulsa com isso. Muito pelo contrário, eles gostavam muito da coisa. Por isso mesmo, se iam tanto nisso. Então, toda vez que você vê uma tendência como essa, de idolatria que a Escritura menciona, ela fala, olha, isso provocou, vocês cometeram um adultério, né? Vocês vão se prostituir. Essa é a ideia. Entendeu? Não que a ideia fosse rejeitada, sexual, mas era porque a idolatria usava isso como atrativo. Entendam isso. Não? É por isso que não se fala disso muito abertamente no Midrash. Entende? Porque você pega um jovem, vamos supor, e o jovem está no seu impulso, está nos hormônios, né? E aí ele tem contato com isso, é inevitável que ele vai. É inevitável. Totalmente inevitável. Então, por isso, não se fala de Gilui Arayot em público. Entende? Não se fala desses temas em público. Por essa razão. Porque eles sabiam que tinha uma força, eles não sabiam que era hormônio. Veja, a gente foi descobrir o que era hormônio no século XVIII só. Mas eles sabiam que tinha uma coisa que era incontrolável. E eles reconheciam neles mesmos essa coisa incontrolável. Então precisava se criar uma maneira cultural de romper com isso. Essa foi a maneira que a tradição conseguiu, através da narrativa. Note isso muito bem. Né? Então, a aproximação de Yehudá ali, note, né, ela é multidimensional. Ela é uma mediação intelectual. Né? Então, na visão maimonidiana, orações, ofertas, o culto judaico do mundo antigo era uma forma externa de aproximação.
A forma interna era essa mediação, era essa meditação, essa contemplação, esse entendimento ganho, não tido outrora. E aí, no Midrash Vaigash, mais adiante, ele fala aqui, ele fala assim, explicando a palavra Vaigash, né? O Midrash fala assim, eu, quer dizer, Yehudá, né? Venho, seja para batalha, para reconciliação ou para oração. Isso quer dizer Vaigash. Eu me aproximo, seja para batalha, para reconciliação ou para oração. Por quê? Porque está fazendo um paralelo com Abraham. O Abraham em Bereshit 18 também usa Vaigash, né? O Abraham se aproximou na visão dele lá. Mesma coisa, né? O Abraham se aproximou porque naquele texto ele está falando com o Hashem como alguém desperto. Né? Ele não chega para o Hashem e fala, ó, grandioso, né? Vais matar todo mundo, que bom. Ele fala, não se irrite de eu falar, mas você vai matar todo mundo, o que é isso? Entendeu? Não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? Então, a visão racional, a visão lúcida é a aproximação. Aquilo não sai da boca de um crente, aquilo sai da boca de alguém que pensa. Né? De um crente sai o silêncio, né? No silêncio passivo, eu quero dizer, não o silêncio interno, mas não vou falar nada, né? Como Noa, por isso que Noa não é considerado justo como Abraham, que o Hashem decreta o fim da humanidade na narrativa, e para que é isso? De propósito, né? Ele fica, tá. Então tá. Então, que pena, né? Vamos aí. E você vai ser poupado. Opa, que beleza, né? Entendeu? E o Abraham não, né? O Midrash traz essa leitura, né? Então é muito importante isso, porque a inundação é uma exemplificação da pessoa que é passiva, não tem empatia suficiente pelos outros. E o Abraham tinha profunda empatia. Ele foi interceder por gente que ele não conhecia. Ele se arriscou, inclusive, a falar de maneira dura, né? Que era uma coisa mal vista no mundo antigo. Você não chega num rei e fala, dá licença. Você não fala assim no rei, né? Você fala com temor. Então, a mesma coisa. O Abraham, você me desculpa de falar, mas eu vou falar o que eu penso. Né? Não é correto isso daí que você está fazendo. Né? Como assim você vai matar todo mundo? E o Hashem confirma. Ele falou, não, de fato, eu não vou. Se tiver um justo lá, ele é poupado de lá. Ele não morre. E poupa a cidade inteira, né, por causa do justo. Tanto que os rabinos tiram essa concepção, né, de conceito de justiça. Então, essa postura é uma aproximação. Né? Então, mesma coisa. Né? O Midrash conta que Abraham, Isaac e Jacob tinham esse tipo de abordagem com relação à coisa toda. Então, o Midrash Vaigash mostra que é isso o símbolo da oferta. Então o Midrash conta assim, né? Yehudá aproximou-se dele. Rabino Nehemia disse, isso se aplica à oferta, como está dito, e o boi da oferta, de Hatat, foi trazido para perto. Então veja, apesar do símbolo ritual, que tinha que trazer o boi para perto, o Midrash traz isso num sentido mais elevado. Né? Ou seja, o Korban, por que a oferta chama Korban? Porque Korban, Korvan, Karav, vem da palavra karov, chegar perto. Né? Então, a oferta reverbera a ideia de ascensão ao incorpóreo, de chegar perto. Então, como você chega perto da divindade? Quando você ia bater o animal de qualquer jeito, ia comer o animal de qualquer jeito. Só que você fez isso de uma maneira especial. Você trouxe pessoas, se aproximou, você se concentrou, você partilha o alimento com elas. Você come carne junto, celebra junto, ri junto, festeja junto. Esse momento em que você esquece o mundo e foca onde você está, né, na sua ação, você você pode abater um animal de qualquer jeito que você quiser. Né? O seu bicho, você vai comer o bicho e come o que você quiser. Mas não, você fez com atenção, abateu com atenção, preparou com atenção, salvou com atenção, assou com atenção. Você está presente naquilo que você faz todo dia. Só que você fez de um jeito agora atento, focado. Para isso, regras rituais. Porque regras rituais forçam você a prestar atenção no que você está fazendo. Né? Uma pessoa pode pegar uma galinha, bater uma galinha e assar a galinha e comer a galinha. Mas de repente você faz isso com foco. Entendeu? Você reflete sobre o que você está fazendo. Entende? Aquilo ganha vida na sua mão. Porque a vida vem da atenção. E aí a gente chega num tema que é bastante confundido no misticismo e que também tem lugar, né? Que é o tema desse encontro dos intelectos, ou seja, do encontro do Hashem com a pessoa.
né? Esse conceito que foi inclusive mencionado pelo filho do Rambam, que é um cara que seguiu completamente outro caminho. Ele não era como o pai dele, de jeito nenhum, não representava nada do pensamento do Rambam. É muito interessante. Quem levou adiante o pensamento do Rambam foram os discípulos do Rambam, não foi o filho do Rambam. Isso é muito interessante. Ele é uma prova viva, né, pela vida dele, de que o Rambam não era uma figura autoritária, como fazem parecer. Se fosse, esse menino teria sido exatamente a cópia do Rambam. E ele não era. É muito interessante isso, muito mesmo. Então, essa porção da ideia de aproximação é o centro da teologia do filho do Rambam, que chama Avraham ben Arambam. Né? E o Avraham ben Arambam tem um livro que chama Amaspik Leovdei Hashem. Isso em hebraico quer dizer o que basta para o servo de Hashem. Não foi traduzido desse jeito, foi traduzido como o caminho. Como é que é? Eu coloquei aqui. Caminho. Então, enfim, eu vou achar aqui. Eu coloquei um comentário dele à parte aqui. Coloquei até um comentário do Rabino aqui. The Guide to Serving God. É assim que foi traduzido. O nome do livro é O que basta para o servo de Hashem, mas ele foi traduzido como o guia para servir o Hashem. É muito interessante isso, porque esse livro não é usado como guia para isso. De jeito nenhum. Ninguém faz nada do que esse livro que esse cara está falando. Até porque o que ele está falando para fazer é uma coisa completamente... É pior do que os centros ortodoxos, para você ter uma ideia. Se você seguir o que o filho do Rambam disse sobre como é que tem que servir o Hashem, os judeus têm que criar um mosteiro. Literalmente, sem pôr nem tirar. A ideia é fazer um Tibete judaico, todo mundo se isolar lá, e só desse jeito é possível servir o Hashem, não tem outra forma. Segundo ele. Né? Então é muito interessante como que ele... Aí você vai falar, mas de onde ele tirou isso? Bom, ele tirou isso do sufismo. Eles viviam na cultura árabe, né? Então muita gente fala assim, bom, o misticismo obviamente tem influência católica, porque o gnosticismo nasceu no cristianismo. Né? O gnosticismo, na verdade, foi uma tentativa de suavizar o cristianismo, que era muito rígido, muito insano, né? Violento e tal. E o gnosticismo foi uma tentativa de, calma aí, né? Vamos fazer esse negócio ficar mais legal um pouco. O misticismo que se desenvolveu na Europa também, de certo modo, inclusive Gershom Scholem chama atenção para isso, foi uma maneira de fazer aquele judaísmo europeu ficar menos, vamos, entendeu? Porque estava enrijecendo cada vez mais. Né? Então o misticismo, no começo do movimento, foi uma tentativa de, calma aí, gente, vocês estão brigando muito, está muito violento esse negócio. E não é metafórica a violência. Né? E é muito interessante isso. Então, o Rabino Avraham ben Arambam ele foi claramente influenciado pelo sufismo. Né? E ele usa um termo árabe do sufismo que é usul, ou vusul, eu não sei como os árabes pronunciam, ou vushul, enfim. Mas o que significa é êxtase, percepção, perfeição, ligação. E esse é o ponto, entendeu? Porque isso você capta no ensinamento do Rambam, que há este êxtase, só que não é do jeito que o Rabino Avraham propõe, entendeu? Então teve uma elucidação que eu consegui descobrir que vem de um rabino chamado Yaakov Wilsenberg. Eu chamo ele de rabino porque eu considero esses intelectuais assim, mas é claro, ele não era rabino no sentido religioso do termo. Né? Ele escreveu um livro que chama The Highway to Perfection of Abraham Maimonides. E aí eu trouxe alguns enxertos do livro. Então ele fala assim, encontro, explicando o filho do Rambam, seria o objetivo final, onde a divindade é apenas contemplada ou constatada, via Neshama.
essa constatação seria a realização do verso. Tenho Hashem perante mim sempre. Né? Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tehillim 16. O encontro descreve Moshe face a face ao falar de sua proximidade com o Elohim. Em nosso capítulo, o Ramban usa o termo conjunção intelectual, que consiste na conjunção do intelecto ativo. Essa conjunção, o que é uma conjunção em gramática? Né? Aquela palavra que liga os termos. Não é isso? Então, mesma coisa. O intelecto, a Neshama, é a conjunção entre a gente e o Elohim. Perceba isso, porque isso é muito importante. Isso vem do livro que chama Philosophical Terms in Moreh Nevuchim. Então, esse paralelo hebraico entre o termo Vusul em árabe é a Lutzla, que aparece no guia no livro 1, capítulo 51. Então, se você olhar lá no Sefaria e você ler o texto hebraico, você vai ver esse termo lá. Inclusive, eu recomendo que use aquilo como referência, mais do que a versão em português. Please. Né? Existem gradações no caminho para o encontro. O Rabino Abraham usa o termo tanto para o encontro final, como para caracterizar também qualquer dos graus do encontro. Né? Cada elevação é, de certa maneira, um pequeno encontro. Né? Então, não apenas Moshe, mas todos os profetas, todos os sábios. E o Rabino Abraham descreve tal encontro como uma espécie de êxtase íntimo. Né? É um nível elevado aí de entendimento a partir da Neshama. Isso a gente pode entender. Então, nesse livro dele, ele procura dar o caminho que ele achava que era o correto para você chegar nesse grau. E o mais alto grau é a Hitbodedut, isso que é interessante, que é a meditação. Ou seja, é o momento em que você para. O que é meditar? Né? Meditar não é pensar em nada. Meditar é você parar, respirar e focar sua atenção em tudo que está à sua volta. Só isso que é meditar. Não é pensar nada. É você sentar de maneira adequada e, por exemplo, sem olhar, você prestar atenção no seu dedo do pé. E aí começar no seu pé e na sua perna. E sentir. Sentir, por exemplo, tenta sentir a vida. Você é um corpo vivo. Mas às vezes a gente não percebe isso. Então, perceba agora. Né? Para e perceba a sua própria vida. Sua existência. Então, muita gente tem tanta dificuldade disso que ele precisa de ajuda, né, para isso. Então, existem exercícios, como você, por exemplo, prestar atenção na respiração. Né? Focar a atenção no ar, saindo e soltar devagar. E aí, repetindo isso, focando a atenção. Isso é um treino. E aí você vai notando, prestando atenção nos sons, prestando atenção no ambiente, prestando atenção em você mesmo. E você faz isso como um exercício. Só isso. Prestar atenção, mais nada. Não pensar em nada. E aí o que você vai notar? Que você é isso que está prestando atenção. E aí você vai notar que os pensamentos vão te ocorrer. Só que agora, ao invés de você se confundir com o pensamento, você vê claramente que o fenômeno ocorre. Só que você está vendo o fenômeno. Você é outra coisa, portanto. E é isso aí que é meditar. É isso que é Hitbodedut. Né? Então, esse conceito foi popularizado no misticismo como meditação mística. Eles pegam, pense na letra Aleph, pense na palavra tal. Só que não é nada disso que é meditar. Meditar não é pensar em nada. É prestar atenção. Quando você exercita isso suficientemente, você consegue viver desse jeito. Ou seja, você não precisa parar para fazer isso. Você pode fazer isso enquanto você trabalha. Basta você dar toda a sua atenção ao que você faz. Basta quando você tomar alguma coisa, como eu estou tomando esse café, você realmente prestar atenção nisso. Realmente saborear. Realmente estar presente. Quando você for almoçar, almoce de fato. O que era a oferta? Era isso. Era o momento que você vai se alimentar, esteja totalmente presente naquilo. Não fique divagando. Foque ali. Esteja presente. Porque onde está a divindade? No presente momento. Na sua realidade, neste momento. Não está em pensamento nenhum, em ideia nenhuma e em crença nenhuma. Está no momento presente. Então, essa presença é que tem que ser trazida. Você trazer consciência para o que você faz. Então, um trechinho do livro, ele fala assim:
A intenção da meditação externa é a obtenção da meditação interna. Então, meditação externa, que ele quer dizer, são os rituais, né? E meditação interna, portanto, é a contemplação disso. A qual é o degrau mais alto da escada do encontro, além do que não seria senão o encontro em si mesmo. A meditação externa é como uma jornada, mas a meditação interna começa como uma jornada e termina com um encontro, este último similar a todos os restantes dos graus. Então, você cresce nisso, como se fosse, né? Então, o Ramban fala sobre meditação também no guia, no livro 3, ele deixa isso para o final, né? Capítulo 51. E ele fala o seguinte: aqueles que ocupam seu pensamento, eu estou usando a tradução popular, mas eu sempre tem coisas que incomodam na tradução popular, né? Então ele fala assim: aqueles que ocupam seu pensamento com metafísica, mas o que ele quis dizer é com Da'ata Elokit, né? O conhecimento do Hashem, que não é exatamente metafísica, percebeu, né? No sentido místico do termo. Depois de terem obtido a perfeição e ocupam seu pensamento somente com Deus, dirigindo-se inteiramente a Ele, evitam tudo que não seja Ele, direcionam toda a sua atenção para refletir sobre os seres e extrair deles as provas da existência de Deus e saber de qual maneira Ele os governa. Eles se encontram na sala junto com o rei e estão no grau dos profetas. Então note isso, né? O filho do Ramban acabou entendendo isso, né? Com essa coisa de evitam tudo que não seja Ele, como vivendo essa vida de asceta, em jejum, separar de todo mundo e tal, tal. Mas não foi isso que o Ramban quis dizer. O que o Ramban está passando é justamente esse foco da atenção. Por que você evita tudo que não é Ele? Porque você foca no momento presente. É assim que você evita tudo que não é Ele. Tudo que não é Ele é tudo que pertence ao passado ou ao futuro. Isso é o que não é o Elohim. Isso é o que não é real. Não é o asceticismo no sentido de eu evitar as pessoas ou a vida, mas no sentido de eu evitar os delírios do Yetzer Hara. Por isso que ele fala, direciona sua ação mensal para refletir sobre os seres. O que é isso? É você focar na realidade. Veja, e extrair deles provas da sua existência. Eu consigo extrair prova da existência de Deus do café que eu estou tomando. Por quê? Porque eu consigo me perceber nisso. Eu consigo estar presente nisso. Eu consigo extrair prova da existência de Deus no meu corpo. Eu não preciso de nenhuma teologia, de nenhuma loucura. Nada! Eu só preciso focar minha atenção no momento presente, porque é evidente para o que presta atenção que a divindade se manifesta na realidade. Mas nada é necessário. Livro nenhum, teologia nenhuma, crença nenhuma em nada. Você pode constatar isso diretamente. Você tem que focar a sua atenção na realidade. Você tem que viver o presente momento de maneira intensa. E você vai perceber o Yetzer Hara querendo fugir disso. Querendo voltar a um pensamento passado, ou querendo elocubrar. E aí você vai treinando essa capacidade. Então é disso que o Ramban está falando. Esse é o nível dos profetas. Eles viviam 100% assim. Focando. Então ele parecia, para a pessoa que não era assim, para a pessoa insana, o profeta parecia um doido. Da mesma maneira que o profeta olhando para a pessoa que parecia uma doida. É muito interessante esse fenômeno. Mas note isso, né? Então fala, entre eles, a quem alcançou isso devido à forte percepção e se isolando de tudo que não fosse Deus. Veja, ele não falou se isolando das pessoas. O filho do Ramban entendeu que é como se isolando das pessoas. Ele não disse isso, ele disse se isolando de tudo que não fosse Elohim. Ou seja, focando no momento presente. Que aí você se isola de tudo que não é Elohim. Focando no momento presente. Para a pessoa que não faz isso, você vai parecer que perdeu o juízo. Mas você não está saindo do convívio, você só está focado totalmente na realidade. O que acontece? Você se torna uma pessoa inabalável com isso. As coisas param de... Você não é mais tão... Geralmente, quando é guiado pela mentalidade egóica, tudo gera um convulsionamento. Mas quando você começa a focar no real, você começa a observar as coisas com serenidade o tempo todo. Percebe? E não é porque você não está desfrutando, você está profundamente. Coisa que mais faz rir é o ego. Você olha e você dá risada. E a pessoa não sabe. Acha que você está rindo dela. Você não está. Você está vendo quão ridícula é a mentalidade egóica. Porque você consegue... Você está se isolando de tudo que não é o Elohim. Então o Maimônides diz, esse é o culto verdadeiro. Veja, esse é o culto verdadeiro. Não é o ritual. É isso que é o culto verdadeiro. É viver desse modo que é o culto verdadeiro. Então, eles percebem as verdades transcendentes. Percebe. Note que o Ramban diz, né? O culto verdadeiro é uma percepção.
Não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você é. Note isso, que isso é muito, mas muito importante mesmo. Então ele diz, quanto mais meditam sobre Deus, estão com Ele, mais adicionam em seu culto. Ou seja, quanto mais focado no momento presente, porque meditar é isso, e sobre Deus, quer dizer, sobre a realidade, focar no momento presente, onde está Deus, se não na realidade? Quanto mais você medita sobre isso, mais claro isso fica. Portanto, é uma prática. Então, note isso, que isso é de uma preciosidade fora de série. Ibn Shemuel corrobora que esse capítulo estaria falando da ideia de encontro, popularmente chamada de devekut. A Hassidut usa muito essa linguagem também. Só que, como eu falou, eles cometem o mesmo erro do filho do Rambam. Eles atribuem isso a você separar socialmente. E não é nada disso. É um erro crasso, de certo modo, mas perdoável porque eles não estudam filosofia. Né? Baseado no que o Ibn Tibbon teria traduzido para o hebraico do árabe. Né? O termo árabe é itisal, talvez assim pronuncia, não sei exatamente, mas ele traduziu em hebraico como davek, né? De devekut. O Gershon Scholem define devekut, ele foi pesquisador do misticismo, né? Como aproximação mística. Foi assim que foi entendido no misticismo. Né? O Ibn Shemuel explica o seguinte: essa tríade unificada, matéria, forma e privação, de modo algum teria relação com o Criador. Veja, a coisa em si. Nenhum desses princípios ou suas definições carrega consigo qualquer relação com ele. Ele está explicando Maimônides. Então o filho do Maimônides se equivocou muito quando ele achou que por meio de privação você se aproxima. Não é isso. Não é esta privação. É a privação da sua atenção. Quando você tira a atenção do Yetzer Hará, que só se ocupa com o passado e futuro, ambos inexistentes. Quando você se foca no real, na realidade, que é o presente momento só. Matéria, a fonte da multiplicidade, é definida pelo lugar. A materialidade do indivíduo é seu lugar contingente. O Criador, apesar da proximidade às suas criaturas, não está próximo deles, exceto na proximidade da apreensão, quando você foca a atenção. Tal proximidade é uma apreensão intelectual pura. Isso é devekut. Então é muito importante isso que o Ibn Shemuel explicou. Né? E aí eu separei um trecho do guia, né, que alude a isso. Né? Note, o Rambam fala, já te mostrei que o intelecto e o entendimento que emana a nós do Elohim, bendito seja, é isto mesmo a conexão entre nós e ele. Ou seja, é isto mesmo, é inequívoco o Rambam nesse ponto. Inequívoco. Bom, e aí, como eu mencionei o filho do Rambam, tem toda essa confusão, porque ele é filho do Rambam, acham que ele está traduzindo o pai literalmente. É claro que não, mas houveram rabinos que tiveram ou equívoco ou foram propositais, eu acho que é o segundo caso, mas enfim, é opinião minha, que falaram, né, que ele estaria dizendo ou transmitindo o Rambam de maneira adequada, que era isso mesmo que o Rambam ensinava. Para não gerar muita discussão sobre isso, ao invés de eu mesmo responder, eu coloquei um texto em inglês no final do texto geral do nosso estudo, do Rabino Israel Drazin, fazendo um comentário a respeito disso. Quando foi lançado esse livro em inglês, o livro do Ramban, ele foi traduzido, né? E aí o rabino que traduziu alegou que o filho do Ramban estaria traduzindo exatamente o ensinamento do Ramban. E o Rabino Israel Drazin explica e responde que não. Então eu deixei o texto só para que vocês tenham a fonte, porque caso vocês se deparem com gente alegando tal coisa. Enfim, só para que vocês tenham uma noção disso. Bom, seja como for, isso conclui o nosso estudo do guia nesse capítulo 18. Então na próxima aula nós já lidaremos com o capítulo 19. Esse capítulo foi extremamente denso, ele requer de você assim, revisão, ele requer que você pense ele com cuidado. Eu vou fazer uma revisão do texto, né, para que eu possa detectar erros tipográficos e depois eu envio para vocês. Mas aguardem, né, reflitam sobre isso, elaborem sobre isso e, mais importante, né, durante esses processos de aprendizado que você está tendo, pratique. Pratique a devekut. Nada disso vai fazer sentido se você não associar isso com prática.
né? Então pratica Devekut. Foque a atenção no presente momento. Insista nisso. Cresça nisso. Desenvolva-se nisso. Porque é através disso que você realmente entende o que o Rambam está falando. Não é uma questão só ideológica, de ideias. Né? Ideal é disso, né? Porque a palavra ideia em grego quer dizer opinião. Então não é uma questão da opinião do Rambam. O Rambam tenta passar uma experiência, antes de mais nada. Né? E veja, o filho dele não entendeu por causa de influências místicas. Por causa de uma dissonância cognitiva, porque o Rambam negava o pensamento mágico. Então isso, se você acredita nisso, você tem uma dissonância. Eu não posso estar errado, então deve ser... Percebe, né? Uma tentativa de tentar justificar. Então, o que você deve fazer é focar no momento presente. Focar na realidade do momento presente. Procurar viver desse modo. É dessa maneira que você consegue entender o que o Rambam está passando. Né? Transforme o que você está aprendendo em prática. Senão, são só palavras escritas num texto, no PDF, ou seja lá. Tá? Bom, na próxima aula nós continuamos no próximo capítulo. Ceder? Até lá.